Nesse trimestre estamos aprendendo sobre a importância de seguirmos a ordem de Jesus, de levarmos o seu conhecimento, o conhecimento da pessoa de Cristo e também a salvação a outras pessoas. Mas para você fazermos isto com eficácia, precisamos aprender a olharmos as pessoas pelos olhos de Jesus. E este é o tema desta semana. Vamos começar lendo o que está em Mateus 4,19. E disse-lhes: Vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quando Jesus chamou os seus discípulos, muitos deles, a maioria deles eram pescadores, pessoas simples, pessoas que não tinham grande conhecimento das coisas. Mas o detalhe é que Jesus via no coração de cada um o potencial. Deus vê não o que nós somos agora, mas o que nós podemos ser no futuro, com a graça e a ajuda dele. E Jesus disse que faria dos seus discípulos e apóstolos pescadores de homens, e não agora simplesmente pescadores de peixes. Cristo queria que esses homens atraíssem outras pessoas para o reino dos céus. Mas para isso, os discípulos de Cristo tinham que aprender a olhar para as pessoas pelos olhos de Jesus. E como que Jesus via as pessoas? Jesus via todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, como pessoas que podiam ser conquistadas para o reino dele. Ele enxergava as pessoas com os olhos da compaixão divina. Cristo, ele via o potencial de cada ser humano que aceitasse a sua graça e que permitisse que o Espírito Santo transformasse a sua vida. E por que Cristo tinha essa capacidade de ver esse potencial em todas as pessoas? Primeiramente, porque Cristo é Deus. Cristo é Deus e ele consegue olhar no íntimo do ser humano e descobrir se o ser humano realmente pode ou não aceitar a sua graça, se realmente esta pessoa é sincera ou não. Cristo tinha essa capacidade por ser Deus, tanto que 1 Samuel 16, verso 7, é dito o seguinte. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a altura da sua estatura, porque eu recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Nesse contexto, Samuel pensou que um dos irmãos do Davi, por ter uma grande aparência, um nobre porte, ele seria o rei de Israel no lugar de Saul. Mas o Senhor fala para Samuel o seguinte: olha, não olhe para a aparência dele, nem para a sua altura, porque eu o recusei como rei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem, o ser humano, olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. É por isso que Jesus via o potencial em todas as pessoas para serem conquistadas para o reino dele. E é isso que Jesus quer que você e eu façamos. Óbvio que nós não temos a capacidade de Cristo de ver o coração das pessoas, de ver os seus pensamentos, mas nós podemos olhar para as pessoas como Jesus, vendo nelas, vendo em cada uma delas um candidato ao reino dos céus. A Bíblia também nos mostra que Jesus operou muitos milagres, obviamente, para poder trazer as pessoas para perto de Deus e também aliviar o sofrimento delas. Mas há um milagre na Bíblia muito interessante. É um milagre em que Jesus operou em 2 etapas. Há apenas um milagre desta forma. E que milagre é este? É a cura do cego em Betsaida. O que será que nós podemos aprender com esta lição? Porque sempre quando Cristo cura, é na hora,
é de imediato. Mas Cristo tinha algo a nos ensinar nesta forma como ele curou aquele homem, ou seja, curando-o em 2 etapas. Vamos ler aqui Marcos 8:22, que diz: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Olha que interessante. Primeiro, esta pessoa cega, ela não poderia ir por conta própria. Amigos tiveram que levá-la. E o que isso nos mostra? Que muitos amigos nossos, muitos familiares nossos, ou muitas pessoas não vão a Jesus se nós não levarmos essas pessoas a Jesus. Elas não têm ainda o interesse despertado pelo Senhor. E você e eu deveremos despertar o interesse delas. Esse é a primeira lição, diríamos assim, que poderíamos extrair do texto. Outra lição agora diz respeito ao porquê de Cristo curar este homem em 2 etapas. Veja, nos evangelhos nós percebemos que existem aproximadamente 25 milagres de Jesus realizados, 25 diferentes, tá? E um detalhe curioso é que em mais da metade desses milagres, um parente ou um amigo levou alguém a Jesus para que essa pessoa fosse curada. Então isso nos mostra mais uma vez que muitas pessoas só irão a Jesus se você e eu as levarmos até Ele. Ou seja, a nossa função é nos tornarmos instrumentos para levar pessoas a Cristo. Agora, por que aquele homem foi curado em 2 etapas? Se você ler Marcos capítulo 8, e eu vou ler para você agora, você vai ver que foram necessárias 2 etapas para ele ser curado. Eu vou ler o texto e vou ajudar você a entender o significado desse texto, além das lições que nós já extraímos. Marcos 8, 22 a 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, Jesus lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, foi restabelecido. E tudo se distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Por que essa cura aconteceu em 2 etapas? O propósito aqui, primeiramente, o propósito aqui de Marcos foi mostrar, obviamente, que este homem estava tendo uma restauração gradual. Nem todas as pessoas necessariamente têm que ter uma restauração de imediato, mas uma restauração gradual. E outra lição que aprendemos: este homem, ele precisava do toque de Jesus. Tanto que Jesus o tocou 2 vezes para que ele fosse curado. Este homem precisava do toque de Cristo não apenas para ser curado da sua cegueira, mas para ele sentir-se realmente amado por Cristo. E Cristo faz questão, e Marcos destaca isso, Cristo o toca, na verdade, por 3 vezes, quando pega pela mão e o leva para fora da aldeia, quando aplica-lhe a saliva nos olhos, impondo-lhe as mãos, e depois, quando novamente ele pôs as mãos nos olhos. Ou seja, Cristo está disposto a, por meio do seu evangelho, suprir as carências, as necessidades físicas e emocionais das pessoas.
Isso é o que nós também podemos aprender desta lição, deste estudo. Obrigado por sua companhia. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo da semana. Como eu falei a você, nós estamos reunindo o guia de estudos, a lição do guia de estudos de sábado e domingo, para apresentarmos tudo no domingo, e as demais lições de segunda a quinta serão apresentadas diariamente de forma normal, diríamos assim, de forma usual. E no sábado estaremos sempre postando para você no YouTube um vídeo novo de conteúdo. Finalizando, amigo ouvinte e seguidor, eu quero lhe dizer que eu tenho me aprofundado em 2 assuntos em especial para ajudar aos meus ouvintes, telespectadores e internautas que necessitam de transformação e de conhecimento em tais áreas. Eu preparei um e-book e também algumas séries de e-mails sobre adolescência e também sobre inteligência financeira bíblica. 2 assuntos extremamente importantes. Primeiro, porque os nossos adolescentes não podem ser entregues para o mundo. Precisamos guiar nossos filhos adolescentes a Cristo para que eles tenham uma adolescência saudável, fluida, que sirva de base para uma vida adulta de sucesso. E ao mesmo tempo precisamos de inteligência financeira bíblica para aprendermos a lidar com o dinheiro e para tirarmos de nossa mente crenças limitantes que nos impedem de desfrutarmos das bênçãos que Deus nos deu. Se você tem interesse em receber um desses e-books, ou até mesmo os 2, e se você tem interesse em receber essa sequência de e-mails que vai lhe ajudar e muito e levar transformação para a sua vida, eu gostaria que você fosse até a descrição do áudio no YouTube, ou se você estiver ouvindo em alguma plataforma digital, você pode acessar o meu site, leandroquadros.com.br, e na primeira página você vai ver 2 banners, um sobre cada assunto, para que você possa clicar, inscrever o seu e-mail, os seus dados e receber esse rico material que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Será uma alegria compartilhar com você aquilo que eu tenho aprendido ao longo desses anos acerca desses 2 assuntos muito importantes. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo. Jesus muitas vezes surpreendeu os seus seguidores pela forma como Jesus tratava as pessoas. Em especial, eu quero abordar com você um caso, por ser de muita relevância para o nosso estudo, que é a maneira como Jesus tratou uma mulher samaritana. Quando você lê João capítulo 4, você percebe que Jesus se aproxima de uma mulher samaritana. Em primeiro lugar, naquele contexto cultural, não que a Bíblia assim o ensinasse, mas no contexto cultural da época, mulheres e crianças não eram tão valorizadas. E o mestre, Jesus, ele passa por cima deste aspecto cultural horroroso e ele aborda e conversa com a mulher. E na conversa com a mulher, Jesus consegue mostrar a ela que ele a conhece mais do que ela poderia imaginar, porque ele é Deus. E Cristo, neste momento, ajuda esta mulher a voltar a sentir a paz. Faz com que essa mulher veja e reconheça que ele é o Messias. E mais, ele está conversando com uma samaritana, que era um tipo de pessoa odiada pelos judeus. E por que os samaritanos eram odiados pelos judeus? Vou ler para você um comentário muito interessante da Bíblia de Estudo Arqueológica, que explica o seguinte: o rompimento entre samaritanos e judeus data de um período antigo. De acordo com 2 Reis 17,
os samaritanos eram descendentes dos povos da Mesopotâmia que foram estabelecidos à força nas terras do norte de Israel pelo rei da Síria, como consequência do exílio de 722 a.C. Eles reuniam a adoração ao Deus verdadeiro com as práticas idólatras. Então aqui está um dos porquês que os samaritanos eram odiados pelos judeus. Além de eles adorarem a Deus e terem algumas práticas idólatras, os samaritanos estabeleceram um sacerdócio e um templo concorrentes, diríamos assim, no Monte Gerizim. Então isso era um absurdo para os judeus da época e por isso eles odiavam os samaritanos. Mas Jesus apelou. Mesmo essa mulher sendo samaritana, ele apelou diretamente ao desejo daquela mulher samaritana por aceitação, amor e perdão. E o que nós podemos aprender com essa história? Uma eterna lição de que aqueles que têm o caráter de Cristo ou têm o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, essas pessoas verão a todos os homens pelos olhos da compaixão divina. Cristo não julgava ninguém pela sua raça, pela sua cor, pelo seu credo, pela sua posição social, pelo seu nível intelectual. Cristo via em todas as pessoas candidatas para o reino dos céus. Por isso que ele abordou até mesmo uma samaritana que era odiada pelos judeus, para poder mostrar a todos os seus seguidores que, assim como Jesus, eles não deveriam fazer distinção entre pessoas. Deveriam falar do amor de Cristo, levar o evangelho para todas as pessoas. Amanhã vamos continuar estudando sobre esse assunto para aprendermos a olharmos para as pessoas como Jesus olhava, porque fazendo isso nós teremos um trabalho missionário extremamente poderoso e valioso e nós realmente cumpriremos melhor a missão confiada por Deus a cada um de nós. Você já deve ter ouvido falar de uma frase que diz assim: feito é melhor do que perfeito. E é a mais grande verdade, inclusive em relação ao exercer o seu dom espiritual. Quando você exercer o seu dom espiritual para falar de Jesus, é melhor você fazer algo do que esperar pela perfeição e nunca fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Então você e eu precisamos começar a testemunhar de onde estamos, com o conhecimento que temos, com o nível de relação que estamos com Deus, com a etapa da santificação na qual nos encontramos, temos que começar. Eu vou ler para você um texto de Atos 1:8, do qual podemos extrair este princípio, que diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, aqui os apóstolos começaram aonde eles estavam. Eles receberam o Espírito Santo, depois tiveram a capacidade de falar em outras línguas, em outros idiomas, para pregar o Evangelho. Ou seja, você e eu devemos testemunhar aonde estivermos. E temos que ter um começo. Você não precisa esperar ser um missionário fora do seu país para você ser um pregador do Evangelho. No seu bairro, na sua rua, na sua vizinhança, na sua cidade, no seu país, há muitas pessoas ainda que não conhecem o Evangelho. Mas, se Deus chamar você para ser um missionário, uma missionária em um outro lugar, maravilhoso. Mas saiba que ao seu redor há muita gente ainda que precisa conhecer melhor a Jesus Cristo. Então, você pode aproveitar as oportunidades que tem agora e não sonhar com outras oportunidades no futuro.
O que você e eu precisamos é termos o amor a Deus, crermos na existência dele e o amarmos de acordo com as nossas forças, e precisamos também ter amor pelas pessoas. Com isso, associado à nossa disposição de testemunharmos, o próprio Senhor vai abrir o caminho, vai alargar as nossas fronteiras, para que possamos aumentar o nosso círculo de influência e assim conquistarmos mais pessoas para Jesus Cristo. Você e eu precisamos ser como o apóstolo, como André, por exemplo. Aqui em João 1, 40 e 41 lemos o seguinte: era André o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. A experiência de André fala muito para você e para mim. Primeiro, porque ele começou a testemunhar com a sua família. Ele foi falar primeiramente de Cristo por seu irmão, Pedro. E depois, ele sentiu a necessidade de testemunhar a outras pessoas e ele fez isso ao longo da sua vida. Então não adianta também pregarmos o evangelho para o mundo e não falarmos para os da nossa própria casa. E outra coisa que precisa ficar bem clara na nossa mente: nós podemos somente evangelizar amigos, não podemos evangelizar inimigos, porque os inimigos não gostam de nós. Eles não vão querer ouvir aquilo que temos a dizer sobre eles. Então, é muito importante desenvolvermos a arte do relacionamento. Aprendermos a nos relacionarmos com as pessoas, porque o evangelismo da amizade é o mais poderoso. Dê testemunho, comece de onde você está, com os dons que você tem. Não espere perfeição para você fazer alguma coisa, pois do contrário você nunca vai fazer, porque você nunca será perfeito. E lembre-se, feito é melhor do que perfeito. Em nosso trabalho de pregarmos o Evangelho, teremos, em certos momentos, de lidarmos com pessoas difíceis. E como podemos lidar com pessoas difíceis? Primeiramente, precisamos olhar para as pessoas com as lentes de Jesus. Por mais que o indivíduo fosse um pecador e uma pessoa difícil, Cristo via essa pessoa como um candidato ao reino dos céus. Deus via cada ser humano como um reflexo da glória da criação original e por isso Jesus valorizava cada ser humano. Isso significa que você e eu precisamos aprender a olhar com as lentes de Cristo e vermos que mesmo as pessoas difíceis, elas têm carências como nós, anseios. Muitas delas têm uma criança interna ferida e ainda não conseguiram lidar com isso. Então precisamos olhar com os olhos da compaixão divina para que possamos de alguma forma ajudar essas pessoas. Obviamente que isso não significa que você e eu devamos tolerar abusos de ordem física, de ordem emocional, e abusos verbais de pessoas difíceis. Há pessoas que são difíceis, mas que têm um mínimo de educação e têm um coração aberto ao Evangelho. Há outras pessoas que são difíceis e são muito mal educadas, estão brigando com elas mesmas, com a vida e com todo mundo. O que podemos fazer por essas pessoas é, além de orar, oferecer a elas a oportunidade de um estudo bíblico. E se elas simplesmente não quiserem se relacionar conosco ou se continuarem nos agredindo verbalmente, obviamente vamos ter um afastamento saudável dessas pessoas, porque afinal nós não somos sacos de pancadas de ninguém.
Nosso corpo, de acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20, é o templo do Espírito Santo e precisamos preservar o corpo e a mente, evitando o contato direto com pessoas que querem destruir as nossas emoções e a nossa integridade física. Mas tirando de lado esse aspecto, devemos ver em cada pecador um candidato ao reino dos céus, porque a graça de Jesus alcança essa pessoa. Você e eu devemos fazer a nossa parte em exercermos o nosso dom espiritual para ajudarmos esta pessoa a conhecer a Cristo e a ajudar essa pessoa a se reerguer em nome de Cristo e com a ajuda do Espírito. Gálatas 6, verso 2 diz que devemos levar as cargas uns dos outros. E Colossenses 3,13 diz que devemos tolerar uns aos outros. Se nós olharmos para as pessoas com a perspectiva, com as lentes de Cristo, se vermos que muitas vezes as pessoas agem da forma como nós mesmos agimos em certas circunstâncias, poderemos olhar para as pessoas com mais compaixão, com mais compreensão. Isso não significa justificar os erros das pessoas. Cristo, por mais que perdoe qualquer criminoso, como por exemplo o criminoso na cruz em Lucas 23, 42 e 43, Cristo não tirou o criminoso da cruz. Cristo o perdoou, mas Cristo não tirou as consequências do crime praticado por ele. Então o cristão, ele tem o papel de levar o evangelho, mostrar a esperança de Jesus, o perdão para todas as pessoas, mas não é obra do cristão querer intervir, não é, nas consequências do crime do indivíduo, né? O Estado é quem decide isso, o cristão tem que orar, fazer a sua parte, levar o evangelho e deixar que o Estado, instrumento de Deus, espada de Deus, de acordo com Romanos 13, 1 a 4, exerça a sua função. O cristão exerce a sua função de um lado, o Estado exerce a sua função do outro, ambos são instrumentos de Deus quando se permitem usar por ele. Que Deus torne a você uma pessoa sensível às necessidades das pessoas. E ao você ter essa sensibilidade e levar Jesus às pessoas, você vai desfrutar de uma satisfação e alegria que nunca tinha experimentado antes. Apenas quem conduz uma pessoa a Cristo e vê os resultados na vida desta pessoa é que pode dizer da satisfação que isso traz. Então, seja um missionário, uma missionária usando o dom que Deus lhe deu e desfrute dessa sensação maravilhosa e satisfação de conduzir pessoas ao Salvador. Que Deus abençoe os seus passos. Amanhã finalizaremos o nosso estudo da semana. Quero recordar a você de que estou disponibilizando 2 e-books gratuitamente, 2 materiais muito preciosos, e um deles, ou os 2, pode ser do seu interesse. Eu estou disponibilizando um e-book intitulado 5 maneiras de amar o seu filho adolescente e o outro e-book sobre arquivos mentais de prosperidade. Então, um e-book para lhe ajudar a lidar com os filhos adolescentes e um outro e-book para lhe ajudar a lidar com as finanças. Se você tem interesse num desses materiais ou nos 2, eu recomendo que você acesse, não é, a descrição deste áudio, como se encontra no YouTube ou no Facebook ou em qualquer outra plataforma, e ali você vai entrar em uma página de cadastro, você vai deixar os seus dados ali e já vai poder baixar o seu e-book. São 2 presentes que eu gostaria de dar a você, porque eu sei que essas 2 áreas são muito importantes, muito delicadas, mas eu também sei que a palavra de Deus e que especialistas cristãos têm muito a nos ensinar sobre isso. Aguardo então a você, um abraço e até amanhã em nosso próximo estudo.
Você sabia que existem oportunidades providenciais de Deus para exercermos o nosso dom espiritual e falarmos de Deus, de Jesus Cristo às outras pessoas? Isso significa que você e eu precisamos ter a sensibilidade, estarmos em relação com o Espírito Santo para aproveitarmos as oportunidades providenciais e assim contribuirmos para o avanço do reino de Deus. Quais são algumas dessas oportunidades providenciais? Vou ler para você um texto que se encontra em 2 Coríntios capítulo 2, versos 12 e 13, e vou lhe dar alguns exemplos. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Veja, o apóstolo Paulo havia chegado em Troade para pregar o evangelho. Porém, o Senhor, de uma forma milagrosa, abriu a ele uma porta, uma oportunidade para pregar no continente europeu. E o que ele fez? Como era sensível à voz do Espírito Santo, ele aproveitou a oportunidade e imediatamente partiu para a Macedônia. Outro exemplo bíblico de alguém que aproveitou uma oportunidade providencial ou providenciada por Deus é o evangelista Filipe. Em Atos 8, 26 a 38, lemos a história do momento em que um anjo conversava com Filipe. E o anjo disse para ele descer ao lado sul, no caminho que desce para Jerusalém, até Gaza. E ele foi. E no momento em que ele foi, lá estava um etíope, um eunuco, um alto oficial, que era superintendente de todo o tesouro de uma rainha, da rainha Candace, e ele veio adorar em Jerusalém. Só que este etíope, ele vinha sentado no seu carro da época, né? E lia um texto do livro de Isaías, que era Isaías capítulo 53. E no versículo 30 de Atos 8, lemos o seguinte: correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. E aí no verso 34 dito: o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de um outro, ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então você percebe, Filipe aproveitou a resposta do etíope quando ele disse assim: eu não entendo o que eu leio. Como que eu vou entender se alguém não me explicar? E aí Filipe se dispôs a explicar o texto bíblico para ele, Isaías 53. O eunuco entendeu que era uma referência a Cristo, e no restante do relato vemos que o eunuco aceita Jesus como Salvador e é batizado. Assim como o anjo enviou Filipe, anjos de Deus se encontram guiando-nos para que nós possamos alcançar as pessoas com as verdades bíblicas, com as verdades da palavra de Deus. Anjos invisíveis estão conosco. Além de contarmos com a presença de o nosso anjo da guarda, o nosso anjo protetor, nós temos anjos guiando-nos nesta obra de pregação do Evangelho. Deus não quis que os anjos fizessem esta obra, porque Deus deseja que homens e mulheres trabalhem por seus semelhantes, porque Deus deseja nos ensinar a amar assim como Ele ama. E por isso aproveite as oportunidades.
Quando um amigo, uma amiga estiver com um problema, mostre na Bíblia a solução para esse problema. Quando a pessoa estiver se sentindo vazia, mostre na Bíblia a solução para este vazio. Quando a pessoa não souber lidar com um filho, mostre os conselhos bíblicos sobre a educação dos filhos. Quando alguém estiver preocupado e desentendendo-se com o cônjuge, mostre o que a Bíblia ensina sobre a relação conjugal. Quando alguém precisar de paz, mostre o que a Bíblia oferece para essa pessoa ter paz. Ou seja, aproveite as circunstâncias, as providências criadas por Deus, e você será um instrumento poderoso nas mãos dele. Eu agradeço a você por acompanhar o estudo desta semana e eu finalizo relembrando a você de que eu preparei 2 materiais especiais para lhe dar de presente. O e-book As 5 Maneiras de Amar o Seu Filho Adolescente e um outro e-book Arquivos Mentais de Prosperidade. Os 2 materiais trabalham com 2 áreas muito sensíveis para nós: educação de filhos e vida financeira. E se você quiser baixar um ou os 2 materiais e depois receber uma sequência de materiais e e-mails sobre esses assuntos para você desenvolver-se nestas áreas que você precisa, basta você ir à descrição deste áudio no YouTube, no Facebook, no Instagram, e você clicar, ir até a página de cadastro, deixar ali seu nome e e-mail e em seguida você vai poder baixar este material que lhe interessar. O objetivo meu é preparar um material que satisfaça realmente a sua necessidade. E saiba que você poderá contar comigo sempre, porque estarei sempre à sua disposição. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.